Irmãos, eu queria que vocês abrissem em Mateus. Eu tenho um amor muito grande por esse texto, porque logo quando eu me converti, foi o primeiro texto que eu me aprofundei. Talvez a Marisa vá se lembrar disso. Pouco tempo depois que eu me converti, e logo na sequência, Mateus capítulo 28, logo depois que eu me converti, nós começamos a nos envolver com as coisas da igreja, a querer cooperar com o ministério da igreja. Foi um dos primeiros textos que nós começamos a nos aprofundar. E você vai achar aí Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. E a princípio nós vamos ler apenas o versículo 16. Mateus 28, todos acharam aí? Mateus é fácil de achar, né? Mateus capítulo 28, versículo 16. E diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes havia indicado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, como já começa essa passagem. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus havia lhe indicado. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Jesus sempre tem boas indicações para nós. Jesus sempre tem boas indicações para mim e para você. E essa passagem começa exatamente com isso. Os 11 discípulos indo ao encontro de Jesus e indo para um caminho, para uma direção, para um lugar onde Jesus havia indicado a eles, para que eles fossem. Porque é assim que Jesus faz. Sabe, irmãos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta dúvida, tempo de escatologia, as pessoas só querem falar sobre escatologia. Será que o mundo vai acabar? Será que está próxima a volta de Cristo? Será que essa pandemia vai matar mais gente? Será que vai vir a segunda onda? Será que vai vir a terceira onda? Só passam esses pensamentos na mente das pessoas. As pessoas, infelizmente, a grande maioria, só falam a respeito da pandemia. É um caso simples? Claro que não. É uma coisa muito séria? Claro que é uma coisa muito séria. Precisamos estar preocupados, estarmos cuidadosos com as precauções que precisamos tomar? Claro que sim, claro que sim. Mas estas coisas, somente estas coisas, não podem dominar a nossa mente. Não podem dominar a nossa mente. A gente precisa abrir a nossa mente para a palavra de Deus, nos voltarmos para a palavra de Deus e entendermos que esse é um tempo que o Senhor permitiu que acontecesse, inclusive para a igreja. E o que é que o Senhor quer com essa situação? Se Ele permitiu que isso acontecesse, o que o Senhor quer com tudo isso? É isso que nós precisamos analisar. É isso que nós precisamos analisar. Infelizmente, irmãos, os nossos pensamentos ficam muito voltados para as coisas negativas. E o ser humano é assim. O ser humano é assim. O que atrai são notícias negativas. Então aí os programas que mais bombam na audiência falam sobre o quê? Criminalidade, morte, acidentes, só falam sobre isso. São os programas os programas de final de tarde, início de noite, né? Que mais dão audiência. Porque é só tragédia, só notícia ruim, só notícia triste. E, infelizmente, o ser humano é atraído por essas coisas. Agora, isso vai completamente em desacordo com aquilo que diz a palavra do Senhor. Lá em Filipenses 4, no versículo 8, a palavra de Deus diz que eu e você, nós precisamos pensar, o que precisa povoar a nossa mente, os nossos pensamentos, é tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de bom testemunho, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama. Estas coisas precisam povoar o nosso pensamento. Estas coisas precisam estar na nossa mente. E, infelizmente, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 8, infelizmente, é tudo o que nós não fazemos.
Ele está dizendo, olha, se for de boa fama, que isso povoe o seu pensamento. Se for algo amável, se for algo bom, se for algo de bom testemunho, isso precisa povoar o teu pensamento, a nossa mente, porque Paulo fala disso também. Nós temos a mente de Cristo, e a nossa mente, sendo a mente de Cristo, ela precisa estar ligada às coisas de Cristo. Desligadas das coisas do mundo, não. Mas precisamos entender, irmãos, eu sempre digo isso, nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então, o que precisa nos moldar, o que precisa guiar a nossa vida, são as coisas que Cristo nos instrui. É nisso que nós precisamos ser guiados. Ah, pastor, a televisão tem dito isso, as notícias têm dito isso. Deixa eu fazer uma comparação com a palavra de Deus. Deixa eu ver deixa eu confrontar com a palavra de Deus. Aí sim. Então, volto a dizer, irmãos, temos vivido dias difíceis? Claro que sim. Precisamos ser cautelosos? Claro que sim. Precisamos ser cuidadosos? Claro que sim. Agora, tomarmos cuidado, irmãos, para não sairmos da linha. Tomarmos cuidado para não nos desviarmos. Porque desde que o mundo é mundo, desde o povo hebreu, desde Adão, todas as vezes que o homem se desvia, que o homem sai da direção de Deus, o homem colhe frutos terríveis. E que o Senhor nos livre disso. Então diz aqui, o texto começa, os 11 discípulos, eles vão para um monte, onde Jesus lhes havia indicado. Jesus disse, estejam lá. Eu quero que vocês estejam lá. Eu quero que vocês estejam lá na hora que eu determinar, na hora que eu disser para vocês. E diz o texto aqui que eles obedeceram. Os 11 discípulos foram para o lugar onde Jesus havia indicado. Porque deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Se Jesus indica alguma coisa, se o Senhor indica alguma coisa, essa coisa é boa. Essa coisa é boa. Se o Senhor nos mostra um caminho, se o Senhor nos mostra um lugar, se o Senhor nos mostra uma direção, esse caminho, esse lugar, essa direção, é coisa boa. Pode ir sem medo, pode ir sem dúvida. E eu quero, avançando aqui com você, eu quero fazer uma pergunta de retórica para que você responda para você mesmo. Quais são os pensamentos que têm povoado a sua mente nesses dias? Quais são os pensamentos? Pastor, eu não penso na hora disso passar e eu poder viajar. Eu confesso para vocês que é o pensamento que mais passa na minha cabeça. Eu falo isso, eu sou chato, eu falo isso todo dia para minha esposa. Ai, que vontade de viajar, de ir para um hotel, comer, beber, dormir bem, tomar banho de piscina. Eu não vejo a hora, irmãos. Estou com uma saudade de viajar, estou com uma saudade de passear. Muita vontade disso. Vontade, irmãos, de ir num restaurante comer. Sentar na mesa e comer, gostoso, bater papo, dar risada. Sinto muita falta disso. Mas a gente, né, que gosta de comida japonesa, né? Comida japonesa, falam que é a mais perigosa nesse tempo de pandemia. Mas eu dei umas escorregadas aí, irmãos. Eu peguei umas 2, 3 vezes, né, Marisa? A Marisa também não resistiu, a gente andou comprando aí para entregar em casa. Então a gente sente falta dessas coisas. E isso tem povoado um pouco a nossa mente. Agora, eu pergunto para você, quais são os pensamentos que nesses dias têm povoado a sua mente? São só pensamentos, e se eu morrer? E se eu pegar essa doença? E se eu isso, e se eu aquilo? E aqui, vamos lá para o versículo 18, aprender algumas coisas aqui com o Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 18. E Jesus, aproximando-se, olha aqui, primeiro, eles vão para um lugar em que Jesus havia indicado. Jesus, olha, eu quero vocês lá. E aqui no versículo 18, irmãos, diz aqui que Jesus se aproxima de cada um dele. Eu quero dizer para você que em tempos de isolamento, o Senhor se aproxima. Em tempos de isolamento, o Senhor se aproxima ainda mais de cada um de nós. Se aproxima ainda mais, ele fica pertinho, ele quer andar conosco. E deixa eu falar um negócio para você, nem precisa usar máscara, nem você, nem ele.
que mesmo em tempo de isolamento, nós temos falado tanto de distanciamento social, temos falado tanto de tomarmos cuidado, de manter distância, de não poder oscular, de não poder se cumprimentar. E sabe o que tem acontecido, irmãos? Infelizmente, alguns não têm tido só isolamento social com relação às pessoas, não. Alguns, infelizmente, estão se isolando do Senhor, estão esfriando. Mas diz o texto aqui, que o Senhor se aproxima de cada um deles. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor quer andar perto de mim, quer andar perto de você. O Senhor quer nos auxiliar. Porque Ele sabe que se eu e você caminharmos sozinhos, nós estamos fadados ao erro, fadados ao pecado, fadados a fazer coisa errada. Então Ele quer caminhar pertinho de mim e de você. Ele está dizendo, eu quero me aproximar mais. Eu quero estar mais juntinho com você. Eu quero te mostrar mais caminhos, eu quero te mostrar mais direções, eu quero te mostrar mais atalhos, eu quero te mostrar mais o que você deve e o que você não deve fazer. Eu quero andar pertinho de cada um de vocês. Isso que o Senhor está nos dizendo nesta manhã, que Ele quer se aproximar ainda mais de nós. Olha o que diz no versículo 17, esse texto é riquíssimo, todo ele. Olha o que diz, e quando o viram, o adoraram. Você quer ter pensamentos melhores? Você quer viver livre do pavor? Você quer viver livre da angústia dos dias de hoje? Adore ao Senhor. A Bíblia diz aqui que quando os discípulos o viram, eles o adoraram. Eles o adoraram. E aí, na mesma hora que eu li esse texto, irmãos, eu lembrei, como que eu posso adorar ao Senhor? Como que eu posso adorar ao Senhor? Sabe, irmãos, nós podemos adorar ao Senhor e devemos adorar ao Senhor com o nosso testemunho. É a nossa vida que adora ao Senhor. São as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. É isso. Nos dias de hoje, como diz o Salmo lá, eu anotei aqui, o Salmo 71, que enche a minha boca com o teu louvor e a tua glória todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, quando a minha vida, aquilo que eu faço, as minhas atitudes perante as pessoas, perante a igreja, isso é uma forma de adoração. Então, eu adoro ao Senhor com aquilo que eu faço, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com os meus recursos, com o meu tempo. Existem tantas pessoas que dizem, olha, eu adoro ao Senhor, eu amo ao Senhor, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para todas as outras coisas, mas não tem tempo para Deus. Como nos dias de hoje, irmãos. Tem gente que está indo para a academia treinar. Tem gente que eu conheço. Não é daqui não, viu? Fique tranquilo. Gente que eu conheço, está indo para a academia treinar. E fala deles que não vai vir para a igreja porque está com medo de se contaminar. Coerência. Coerência. Como que eu adoro a Deus? Com as minhas atitudes, com o meu tempo, com meus recursos, com a minha dedicação ao reino de Deus. Isso é uma forma de adoração, é assim que eu adoro ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu adoro ao Senhor, eu espanto o medo, eu espanto a dúvida, eu amenizo a dor. A adoração tem esse poder, a adoração tem esse poder de espantar o medo, de espantar a dúvida, de amenizar a dor. Esse é o poder da adoração, quando nós adoramos, porque quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Ô Senhor, a minha capacidade, aquilo que eu podia fazer, eu já fiz, eu não tenho mais para onde recorrer, eu dependo de Ti, Senhor. E diz o texto, que quando eles viram o Senhor, quando o Senhor se aproxima deles, eles o adoraram. E aí esse tem que ser o meu e o seu gesto, irmãos. Um gesto de adoração a esse Deus. Agora, não é uma adoração, irmão, simbólica, uma adoração de blá, 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 que nem a gente vê muito por aí. Não, tem que ser algo real. Eu preciso ter tempo para esse Deus. Eu preciso ter tempo para adorar. Eu preciso ter tempo para agradar o meu Deus com as minhas atitudes, com o meu comportamento, como eu sou dentro da minha casa, como eu sou lá no meu trabalho, como eu sou no dia a dia com as pessoas.
o meu comportamento, as minhas atitudes são um ato de adoração a Deus. E Ele se agrada com isso. E como diz o salmista, que esse louvor, que essa glória estejam na minha boca todos os dias. Tem que ser algo contínuo, algo todos os dias. Olha o que diz lá no versículo 19, e eu volto a dizer, irmãos, assim, no início da minha conversão, foi o texto que mais trabalhei, o texto que a gente mais estudou. A Comunidade da Graça na época vivia um momento da implantação das células, né? A comunidade sempre teve células, mas nesse período da minha conversão, 20 e tantos anos atrás, foi o período em que a comunidade estava implantando mesmo de uma maneira efetiva. Todas as igrejas, todos os ministérios envolvidos com esse sistema de igreja celular, né? Então nós trabalhávamos muito esse texto. E olha o que diz aí, o versículo 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui, ó? É uma ordem, ide, está no imperativo o verbo, está dizendo, olha, façam isso, aquilo que vocês experimentaram, aquilo que vocês estão vivendo hoje, outras pessoas precisam experimentar também. Vão e façam discípulos. O que ele está dizendo aqui? Ele está nos habilitando. Ele está dizendo para mim, ó, está aqui a sua credencial. Você está liberado, você está habilitado para ir e fazer discípulos. Aquilo que um dia fizeram com você, façam com os outros também. Irmãos, eu me lembro que há 20 e tantos anos atrás, quando eu tirei a minha habilitação, eu me lembro, irmãos, a felicidade. Eu me lembro a felicidade. Quando eu fui lá em São Caetano, lá em volta do estádio lá do São Caetano, do Anacleto. E o meu teste foi lá, né? E eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, irmãos, que eu não sei se eu deixei o carro morrer, eu só imaginei que eu deixei o carro morrer. E eu, na hora de fazer a baliza lá, mas foi um sufoco, mas eu consegui fazer. E aí, quando eu saí, que chegou no final, depois de meia hora, o rapaz me entregou lá, o instrutor falou, olha, você foi aprovado. Irmãos, eu não estava acreditando, mas eu orei tanto, eu pedi tanto para Deus, eu fiquei tão feliz. Aí, passado um pouquinho depois, a Marisa tirou a habilitação dela. E eu fiquei tão feliz também, irmãos, tão feliz. Porque aquele tempo era difícil, não era essa moleza que é hoje, não. Porque deixa eu falar um negócio para você, irmão, se existe uma bênção nessa vida, é mulher que dirige. Como é bom isso. Deixa eu fazer um desafio aqui para você, mulher, se você não dirige, vá atrás de dirigir. Fala para o seu marido, vá na autoescola e dirija, isso é uma bênção, né? Porque aí a Marisa ia para o cabeleireiro, eu tinha que levar, depois eu tinha que buscar, depois eu tinha... Não, isso para a mulher hoje é maravilhoso, a mulher está independente, ela pode fazer as coisas dela. Se é um casal, cada um tem o seu carro, melhor ainda. Ah, pastor, eu não quero dirigir, eu não nasci... Amém, amém. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Minha grande maioria que passa... O homem que tem a esposa que dirige é uma bênção, é algo maravilhoso. E eu fiquei tão feliz, irmãos. Porque como foi difícil para mim, foi difícil para ela também. Então, aí você recebe aquela habilitação e você está credenciado. Agora que você pode pegar o carro e ir para onde você quiser. Agora você tem habilitação. Hoje em dia é provisória, né? Naquele tempo era permanente. E aqui o que o Senhor está dizendo para mim e para você é a mesma coisa. Ó, você está habilitado para falar ao meu respeito. Você está habilitado para orar pelos enfermos. Você está habilitado para consolar aquele que está sofrendo. Você está habilitado para falar a respeito do amor de Jesus para aquele que ainda não conhece. Você está sendo habilitado. E eu me lembro, irmãos, no dia que eu recebi a minha habilitação, eu fiquei tão feliz, falei, agora, com essa habilitação aqui, eu posso ir para qualquer lugar. Eu não sabia dirigir direito ainda. Falei, isso é o de menos agora. Agora eu vou treinando, vou ficar bom, e logo, logo eu vou poder ir para tudo quanto é canto. E como foi maravilhoso, como foi algo libertador para mim e para a Marisa também na época dela.
E imagino que para você também deve ter sido algo fascinante. Eu tenho algumas histórias aqui de pessoas que, para tirar a habilitação, quanto sofreram, quanto passaram por luta, mas quando conseguiram, graças a Deus, agora eu estou habilitado, agora eu estou habilitada. E aqui Jesus está dizendo para mim, ó, ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou habilitando vocês, eu estou dando autoridade para vocês falarem a respeito do meu amor, para vocês consolarem aqueles que estão desesperados, para vocês ajudarem aqueles que estão necessitados, para vocês falarem a respeito daquilo que eu fiz na vida de vocês, para que vocês possam testemunhar na vida de outros também. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Agora eu estou habilitado, agora eu posso ir, né? Ele nos habilitou. Olha o que diz o versículo 18, a parte B. E falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ou seja, irmãos, ele está dizendo para mim, que ele pode todas as coisas. O Senhor está dizendo, olha, que não há nada na minha e na sua vida que ele não possa fazer. Ele está dizendo para mim e para você, que não há nada na minha e na sua vida que ele não possa realizar. Se for o tempo dele, se for da vontade dele, ele faz. Porque ele diz aqui que toda autoridade foi dada ao Pai, a ele. A ele. Então, se ele te habilitou, acredite. Se ele prometeu, acredite. Se ele falou que vai fazer, acredite. Porque toda autoridade debaixo do céu foi dada sobre ele. Olha que coisa maravilhosa. Ele pode todas as coisas, Ele pode todas as coisas, nós podemos todas as coisas por intermédio da autoridade dEle. É isso que nós temos que encher a nossa mente, não ficar pensando em coisas tolas, naquilo que pode acontecer, naquilo que pode, sabe, irmãos, quando a gente fica, ansiedade é isso, é excesso de futuro na cabeça, excesso de futuro ansioso, o que será que vai acontecer? Ai, se eu pegar essa doença, ai, se acontecer isso, ai, se meu filho pegar, ai, se eu não sei o quê, ai, será que eu vou ser demitido, ai, será que eu vou fechar a firma, ai, pare com isso. Excesso de ansiedade na cabeça, excesso de futuro, gera uma ansiedade, algo incontrolável. E ele está dizendo, olha, toda autoridade me foi dada pelo Pai. Você está andando comigo? Você está pertinho? Você tem me adorado? Você tem caminhado comigo? Então deixe toda a ansiedade de lado. Eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido dos seus filhos, eu cuido do seu casamento. Pare com isso, eu cuido das suas finanças. Toda a autoridade me foi dada. Ou seja, eu posso todas as coisas. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Eu amo esse texto, gostei demais disso. Toda autoridade me foi dada. Eu sirvo um Deus que tem toda autoridade debaixo do céu. Eu sirvo um Deus que tem toda autoridade sobre a minha vida. Eu sirvo um Deus que tem toda autoridade sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha o que diz lá no versículo 20, a parte B. Todas as coisas que vos tenho ordenado. Aliás, a parte A. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Voltando aqui. Ensinando-os a guardar, versículo 20, a parte A. Todas as coisas. Sabe, irmãos, o que ele está dizendo aqui para mim e para você? Que Ele nos dá a instrução, Ele nos mostra o caminho, nos mostra a direção. E além de nos mostrar a direção, de nos mostrar o caminho, Ele está dizendo para mim e para você, que Ele nos ensina a guardar isso. Nos ensina a guardar isso. E quando nós guardamos aquilo que vem do Senhor, nós evitamos perdas, nós evitamos desvios de rotas, nós evitamos, irmãos, de perecermos. Quantos você conhece, ou quantos estiveram entre nós, que não guardaram, que se desviaram,
que não se manteram firmes. E ele está dizendo aqui, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, quando eu permaneço firme, quando eu permaneço fiel, quando eu permaneço guardando aquilo que o Senhor enviou para a minha vida, as promessas que Ele enviou para a minha vida, aquilo que Ele me ensinou, aquela transformação que Ele fez sobre a minha vida, quando eu permaneço firme, eu evito desvios de rotas. Quantos que nós conhecemos que vinham caminhando tão bem, e no meio do caminho se desviou? Vinham tão bem, a gente via o potencial, via um futuro para uma vida abençoada, mas no meio do caminho, algo desviou do caminho, algo tirou do caminho, tirou da rota. E o Senhor está dizendo aqui, que Ele nos ensina a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado. Aqui fala, irmãos, a respeito daquilo que nós conhecemos, a respeito da palavra, fala de obediência, fala de cumprirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos, eu tenho crido que nestes dias, muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas estão se voltando para Jesus, estão colocando a vida em ordem. Entretanto, muitos estão se desviando. Sabe por quê? Porque, Pepeu, é gostoso ficar em casa. É gostoso ficar em casa. Ah, eu assisto o culto aqui da minha casa. Ah, eu assisto o culto aqui sentadinho no meu sofá. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Isso é algo perigoso. Isso vai esfriando. E se não tomar cuidado, entra para a lista dos desigrejados, que está cheio aí na internet. Gente cheia de razão, gente que sabe ou acha que sabe tudo a respeito da teologia, da Bíblia. Só tem uma coisa: não gostam de ir para a igreja e acham que não é necessário estar na igreja. Isso é um perigo, que o Senhor nos livre disso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, Ele nos habilita, mas além de nos habilitar, de nos ensinar, Ele nos ensina a guardar aquilo que Ele depositou no nosso coração, para que a promessa se cumpra sobre a nossa vida, para que a promessa se cumpra na minha e na sua vida. E para concluir aqui, irmãos, que a hora está passando muito rápido, olha o que diz aqui no mesmo versículo 20, a parte B. E essa, irmãos, é uma promessa que é algo irrefutável, que é algo que nós precisamos compreender de uma maneira sobrenatural, para que o engano nunca entre no nosso coração. Ele diz aqui, na parte B do versículo 20, e eis que estou convosco, quando? Quando, irmãos? Fala bem alto. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Não se sinta sozinho. Não, ah, pastor, meu marido me abandonou. Ah, pastor, meus filhos não falam mais comigo. Ah, pastor, lá no meu emprego ninguém olha para a minha cara. Deixa eu falar um negócio para você. Ele diz aqui, ó, estarei convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Que jamais vai nos abandonar. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala, ó, você não está sozinho. Você não está sozinha. Sabe, irmãos, Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe quais são as nossas necessidades, quais são as nossas inquietações, quais são os nossos desesperos, as nossas debilidades. E Ele está dizendo que Ele estará conosco em todo o tempo, todos os dias. E para findar aqui, irmãos, eu queria comentar uma experiência que eu tive quando eu era criança, e tem tudo a ver com isso aqui, com esse versículo. E eis que eu estou convosco todos os dias. Eu me lembro, irmãos, eu desde pequenininho, sempre fui muito extrovertido, sempre fui muito de fazer amizade e tal. E eu lembro que lá em São Caetano, eu garotinho, 6 anos de idade, eu estudava no parquinho. E no parquinho era todo popular, eu conhecia todo mundo, porque também um primo meu estudava comigo na mesma sala. Então assim, para mim já foi muito mais fácil, porque eu fui para a escola junto com um priminho meu lá.
E a gente conhecia todo mundo, e tinha uma caixa de areia, assim, um espaço de areia, e a gente gostava de dar uns saltos mortais, fazer umas gracinhas para as menininhas, a gente era meio exibido, né? Então, assim, era um ambiente maravilhoso. Aí eu entrei, se eu não me engano, nesse parquinho, com 5 ou com 6 anos. Sei que eu estudei nesse parquinho 2 anos, mas foram 2 anos maravilhosos. E o mais gostoso ainda, irmãos, porque eu morava na mesma rua da escola, uns 200 metros, era um pouquinho, uma caminhadinha boa, mas 200 metros. Aí nós tínhamos o tio do meu primo, não era meu tio, era tio do meu primo. O tio do meu primo, ele vinha buscar o meu primo com uma bicicleta, aquelas barra forte, grandona, que tinha garupa, e ele vinha buscar o meu primo na escola todo dia, dava meio-dia, ele chegava lá. E o que ele fazia? Como eu morava na mesma rua, ele me dava uma carona também. Então, nós éramos pequenininhos, né? Nós víamos nós dois sentadinhos na garupa. Sentadinho na garupa, ele ia direto até o final da rua, me deixava na porta de casa, eu entrava e tal, depois ele ia embora, levava meu primo. Mas aí o que acontece, irmãos? Esses 2 anos foram maravilhosos. Só que tudo que é bom, acaba, né? E eu, irmãos, era filho caçula, tal, chegou o ano seguinte, eu fui para a primeira série. Só que eu saí, irmãos, de um EMEI que chama hoje, né? Uma escolinha que tinha 4, 5 salinhas de pré de manhã e 4, 5 salinhas de pré à tarde. Uma escolinha pequena, muito aconchegante, muito bonitinha. As professoras conheciam todo mundo. Aí eu fui para uma escola, irmãos, na primeira série, uma escola que tinha 2.000 alunos. E aí eu me lembro no primeiro dia, irmãos. Lembro como se fosse hoje, até hoje me dá um friozinho na barriga. A minha irmã foi me levar para a escola, estudar à tarde. Eu estudava de manhã no prézinho. Fui para a primeira série à tarde. Aí a minha irmã me levou para a escola, chegou na porta, minha mãe trabalhava, chegou na porta da escola, eu já estava tenso. Quando bateu o sinal, ela falou, você tem que entrar. Aí, quando eu vi ela me dando tchau assim, irmãos, mas me deu uma angústia, foi uma das maiores angústias da minha vida. E eu segurando o choro para não passar vergonha. Aí eu entrei na sala de aula, uma sala bem maior, aquelas cadeiras, porque quando eu estava no prézinho, eram aquelas cadeiras pequenininhas, mesinha pequenininha, nosso tamanho, proporcional ao nosso tamanho. Aquela cadeirona grande, aquela mesa grande, aquela sala grande, aquele quadro negro gigante. E eu me senti um ET, irmãos. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E me deu uma vontade de chorar, E exatamente quando eu estava lendo esse texto ontem, eis que estou convosco todos os dias. E aí eu comecei a lembrar da minha mãe, eu comecei a lembrar da minha irmã, das minhas irmãs que cuidavam de mim. Eu falei, meu Deus, vou ficar aqui 4 horas, será que vai passar muito? Mas aí, como todas as experiências que nós tivemos, que vocês também devem ter tido uma experiência parecida com essa, passou-se o primeiro, segundo dia, na segunda semana eu já estava conhecendo a escola toda. Mas a sensação, irmãos, a sensação de andar sozinho, a sensação de não ter socorro, a sensação de que, será que tem alguém olhando por mim? Que às vezes paira na mente de alguns. Hoje eu estou com 47 anos. Isso aconteceu há 40 anos atrás. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Eu nunca mais tive esse sentimento. E eu lembro exatamente, é um sentimento tão difícil, tão ruim, que até hoje eu lembro. E como eu estou dizendo para vocês, ontem na hora que eu li esse texto, esse sentimento voltou. Eu lembrei do dia que eu passei por esse apuro. 7 anos de idade. Mas deixa eu falar um negócio para você. Depois que a gente conhece Jesus, depois que a gente tem uma experiência com Jesus, esse sentimento não pode mais fazer parte dos nossos pensamentos. E aí nós voltamos lá para Filipenses no capítulo 8. O que precisa povoar a minha mente? O que precisa povoar aqui os meus pensamentos? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é amável. Porque nós temos a mente de Cristo e nós temos a promessa de um Deus que estará conosco todos os dias, que não nos abandonará. Talvez o sentimento que você tenha tido nesses dias tenha sido um sentimento de solidão, um sentimento de medo, um sentimento de abandono, mas eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, o nosso Deus é um Deus que está conosco todos
todos os dias. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele está conosco todos os dias. Esta é a promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Esta é a promessa. Então eu não sei qual o seu sentimento, eu não sei o que tem passado na sua cabeça. Mas uma coisa eu quero dizer, meu irmão, nós temos um Deus que está conosco todos os dias. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, o texto que eu havia dito lá em João, no capítulo 3, versículo 21, o profeta João Batista, ele diz isso, né? Não há nada que chegue à nossa mão que do céu não seja dado. Nós somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo aquilo, pelo cuidado, pelo zelo que Ele tem tido com cada um de nós. E somos gratos a Deus também, irmãos, que mesmo em tempo de pandemia, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, né? Eu confesso para vocês, irmãos, que às vezes eu fiquei muito preocupado no início dessa pandemia, já comentei isso com vocês aqui. Fiquei muito preocupado com algumas pessoas. Eu falei, Senhor, preocupado. Eu confesso para vocês que a pandemia me atingiu também, mas não muito, devido ao meu trabalho. Mas eu sei que para muitas pessoas aí não foi fácil. Mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele cuidou de todos, né? Volto a dizer, é como na contaminação do vírus, né? Alguns passaram de maneira mais tranquila, outros pegaram umas ondas um pouco maiores, uns ventos um pouco mais fortes, ventos um pouco mais gelados. Entretanto, o Senhor cuidou de todos nós. E sabe, irmãos, eu sempre ensino isso, desde a época de São Mateus. Nós precisamos entender o porquê nós ofertamos o reino de Deus. Por que nós ofertamos o reino de Deus? Nós ofertamos em primeiro lugar porque somos obedientes. É uma instrução do Senhor a nós. A segunda coisa, irmãos, nós ofertamos porque nós somos gratos ao Senhor e reconhecemos aquilo que João Batista diz lá em João 3:27. Não há nada que venha à nossa mão que do céu não seja dado. Nós reconhecemos que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que pertence a nós, foi pela graça e misericórdia do Senhor. E em terceiro lugar, nós entregamos, ofertamos a casa do Senhor, porque queremos ter uma vida próspera, queremos ter uma vida abençoada. E ter uma vida próspera e abençoada é viver bem com aquilo que Deus tem te dado. Então, por esses três motivos, quando eu entendo, quando isso entra no meu coração, entra na minha mente, esses três entendimentos, eu não tenho mais peso para ofertar, eu não tenho eu tenho um coração liberal, eu começo a fazer as minhas ofertas com liberalidade, e isso não passa mais a ser um peso. Porque para muitas pessoas no início da conversão, a questão de ofertar, e para alguns até depois de tempo de conversão, ofertar é algo pesado. Então, irmãos, peça entendimento ao Senhor nesse sentido para a sua vida, para que quando você ofertar na casa do Senhor, você oferte com alegria, com liberalidade, e que as bênçãos do Senhor possam se manifestar sobre a sua vida. Amém? Pega aí o seu dízimo, a sua oferta, crendo que Deus é poderoso, maravilhoso para multiplicar os recursos que Ele tem colocado na sua mão. Irmãos, a gente tem pedido nesses dias para que você não coloque o dinheiro, o cheque, o que for, no envelope, tá? Por uma questão aqui, está sendo filmado, questão de comodidade, mas a gente pede por quê? A gente não tem contado esse dinheiro logo. A gente tem colocado até uma instrução, né, da Secretaria de Saúde, a gente tem colocado esse dinheiro em quarentena, né? A gente tem colocado esse dinheiro em quarentena. Mas já estão passando a salva? Já? Calma aí, vamos orar primeiro, irmãos. Ah, pastor, eu já entreguei, e agora? Não tem problema, levante sua mão aí. O povo está apressado. Então a gente tem colocado esse dinheiro em quarentena para que ele seja, até a questão de contaminação, para que ele seja contado depois, tá bom? Então não precisa colocar em envelope não, tá? Levante aí as suas mãos. Pastor, eu não trouxe nada hoje, eu estou desprevenido, o que eu faço? Levante sua mão também. Consagre a sua vida, a sua casa ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido tão bom conosco. Tua palavra declara, Senhor, que
Oh, Senhor, é um prazer podermos ofertar na Tua casa, porque nós reconhecemos que tudo aquilo que nós temos veio do céu. Pai, nós Te entregamos porque somos gratos, porque somos obedientes e porque queremos ter uma vida próspera. Pai, sobre cada mão levantada, Senhor, multiplica, Senhor, os recursos que esses irmãos têm trazido. Que esses recursos, ó Pai, assim como um dia nos alcançaram, possam alcançar outras pessoas também que ainda não Te conhecem. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Aqueles que estão em casa, o número da nossa conta está passando aí. A maquininha está aí, Marisa? Você que quer fazer o seu dízimo, a sua oferta, quer passar na maquininha, a maquininha está lá no fundo. Depois você procura aí, o Marcelo está lá no fundo. É só procurar ele lá. Ah, pastor, é mais cômodo, é mais fácil. Tá ok? Amém. Glória a Deus. Tem recado aí, Marisa? Tem, né? Bom dia, graça e paz. Depois passa aqui, Ivani, por favor. Hoje é um dia muito especial, é dia dos pais, né? Eu gostaria que todos os pais, papais, por favor, ficassem em pé. Né? Nós gostaríamos de orar por vocês, né? Abençoar a sua vida. Amém. Amém. Lembrando do Josimar também, né? Que é um pai, né? Vou falar algumas qualidades dele, que é um pai maravilhoso, é um pai, né, presente, é um pai que cuida bem das filhas, viu? Louva a Deus por sua vida, viu, amor? E eu gostaria de orar por todos os pais, amém? Nesta manhã. Pai, eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és um pai, o Pai, nosso Pai celestial. E eu glorifico esta manhã, Senhor, porque Tu és um bom Pai. A Sua bondade, a Sua misericórdia sobre as nossas vidas não tem fim, Senhor. Obrigada, Senhor, por ser um Pai tão amoroso. Um Pai que vai atrás das Suas ovelhas. Obrigada, Senhor. Obrigada por cuidar de cada família aqui. Obrigada, Senhor, por estes homens aqui nesta manhã. Eu peço a Sua bênção sobre cada pai aqui, que está representando cada família nesta manhã. Eu peço que o Senhor visite cada um deles nesta manhã. Pai, seja com eles. Pai, enche-os ainda mais do Teu poder, da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Senhor, que haja provisão sobre cada um deles. Oh, Pai, todas as necessidades destes homens, Pai, eu declaro e profetizo que serão supridas. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos os pais nesta manhã, em nome de Jesus. E enche-os ainda mais do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, dando a eles graça, sabedoria, Senhor, para cuidar dos seus lares, para cuidar de suas esposas, de seus filhos, ó Senhor, para ser sacerdotes em seus lares, ó Senhor. Cuida deles, de cada um, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Nós preparamos uma lembrancinha, podem sentar, por favor, mais um minutinho. Nós preparamos uma lembrancinha para os papais da nossa igreja. Então, lá no final, na hora que você for embora, né, já pode pegar a sua lembrancinha. Né? Nós temos alguns, se você quiser levar de presente para alguém, é um álcool em gel, né? E nesse tempo está sendo, né, muito usado, e é um chaveirinho, então fica muito mais fácil para o homem pendurar na calça, é um mimosinho, é padronizado, né, com o logo da nossa comunidade, e se a mulher quiser ter um também, tem lá, nós estamos lá, no fundo tem para vender também, ok? E eu queria lembrar do nosso aplicativo, né, nós temos o aplicativo da Rede Comuna. Vai lá no Play Stores, se for Android, e no App Store, se for do iOS, certo? Falei certo? Se for iPhone. Então, entra lá, você procura como Rede Comuna, in Church. Aí vai aparecer lá, você vai instalar no seu celular. E quando você entrar lá, dá para você colocar a Bíblia, nós temos todas as pregações do pastor Josimar, já estão lá. Nós também vamos ter embaixo, quando você entrar no aplicativo, vai ter um link escrito Eventos.
Quando você clicar neste link eventos, vai aparecer um link para você fazer inscrição para estar no próximo culto. Ok? Então, as inscrições vão ser por lá agora. Então, você entre lá. Primeiro, você instala ele no seu celular. E aí, você vai ver que vai ter uma aba escrito Eventos. E, nesta aba, você linka lá e faz inscrição para o próximo culto. Ok? Aqueles que tiverem dificuldade, algumas vezes não tem muito conhecimento, eu falo por mim, que eu tenho muita dificuldade, e sou muito desligada assim, em aparelhos eletrônicos, tudo, minhas filhas precisam me instruir. Então, se você tem dificuldade, pode mandar um WhatsApp para o seu líder, ou mesmo para mim ou o pastor Josimar, que nós também anotaremos o nome de vocês. Lembrando que este aplicativo é muito legal, lá tem pedido de oração, você pode colocar os seus pedidos de orações, lá também vai ter agora os grupos, as células que nós temos, né? Então você também vai poder colocar lá, entrar na célula que você pertence, além de qualquer mensagem que vocês quiserem colocar lá, né, pedir oração, pedido de oração, pode colocar lá também, tá bom? Que tudo que entra lá é nos encaminhado, né? Já vai direto para o e-mail da igreja, né? Então, e aí já segue para mim e para o pastor Josimar. Lembrando que aqueles que não são da igreja, porque nós estamos transmitindo pelo Instagram, né? Então, @CG Santo André, é o Instagram da nossa igreja. E-mail, se você quer passar algum e-mail também, o nosso e-mail, cgsantoandré2012@gmail.com. Então, nós temos vários canais de comunicação, ok? Já está lá. Aí temos o WhatsApp da igreja também. Você que não é da nossa igreja, mas que está assistindo o culto pelo Instagram, nós temos lá o WhatsApp da igreja, que é 94056-6525. Então, nós temos vários canais de comunicação, ok? Amém? Amém, glória a Deus. Estamos dentro do horário. Irmãos, hoje nós temos um aniversariante. Fica em pé aí, Alex. Deixa eu ver, Alex Pereira. Fiquei sabendo ontem, meia-noite. Quantos aninhos, Alex? 17, que você veio do norte, no Pau de Arara. Não. 43 meses, Fernanda? As mulheres são... É isso, né? Amém. 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 Glória a Deus. Queria dizer que você é um amigo especial, viu, Alex? Você sabe disso, né? O Alex é... Irmãos, olha, queria que vocês fossem como o Alex. O Alex, eu não preciso ligar para o Alex. O Alex me liga direto, a gente conversa muito. O Alex, quando vai tomar algumas decisões... Eu sou assim também. Eu ligo para o meu pastor quando eu vou tomar uma decisão difícil, quando eu tenho alguma dúvida. Eu já falei aqui com... Já dei algumas instruções. Se você for comprar um carro, você tem algumas dúvidas, liga para quem entende de carro, algum amigo, algum irmão que entende de carro. Você vai mexer com parte elétrica, liga para alguém que mexe com parte elétrica, enfim. E eu sou assim, irmãos. Eu, quando tenho algumas dúvidas em relação... É algo que... É uma decisão muito séria na minha vida, eu ligo para o meu pastor. E o Alex tem sido um homem assim, irmãos, desde quando nós nos conhecemos. Tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai... É uma decisão séria, ele me liga e fala, Jô, e aí? O que você acha? Me ajuda aí a pensar nisso. Eu não decido por ele, nunca decidi, ele está ali para ser testemunha. Mas nós oramos juntos, nós conversamos bastante, e eu, na medida do possível, né, com a minha limitação, tento ajudá-lo, né? E eu sou assim também, eu valorizo muito isso, viu, Alex? Você é um amigão que eu gosto demais, e a gente está sempre junto, mais distante agora de maneira eletrônica, né? E eu profetizo na sua vida, viu, meu irmão? Que você vai viver muito. Deus tem muito ainda para fazer na sua vida, e principalmente através da sua vida, viu? Direciona suas mãos em direção a Ele, vamos abençoá-lo. Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida do Alex, Senhor. Esse irmão precioso, essa família preciosa que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele, e principalmente na vida dele. O Alex tem sido um irmão bom, um irmão fiel, um irmão generoso, Pai. A generosidade dele tem se manifestado no meio da tua igreja, no meio dos irmãos. Multiplica, Senhor, multiplica os seus dias aqui na terra. E que toda a sua graça, a sua bênção esteja sobre a vida dele, no santo nome de Jesus. Amém. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida com Deus em você, um novo porvir.
que a vida lhe seja um eterno. Pro Alex tudo! Então como é que é? É bênção? É graça? Deus te abençoe, viu, Alex? Saudade daqueles cafés lá, viu, Fernanda? Tô com saudade, faz tempo já, né? Eu fui no comecinho da pandemia, estava começando a pandemia, se soubesse tinha ido mais. Amém. Irmão, deixa eu dar um recadinho aqui antes da nossa oração final. A semana que vem não... Primeiro, você precisa dar seu nome aí. Por quê, irmãos? A semana que vem, nós temos um monte de irmãos, de famílias que estão de molho hoje, mas que a semana que vem estarão, famílias grandes, que a partir da semana que vem já confirmaram que vão estar. Então, culto, amanhã acho que já não vai ter mais vaga. Então, se você vai vir a semana que vem... Outra coisa, alguns irmãos têm me ligado, e com muito louvor, dito assim, pastor, olha, eu não vou porque eu vou deixar minha vaga para outro. Irmãos, não se preocupem com isso. Não deixe de vir ou não deixe de fazer inscrição por isso. Se nós precisarmos de vagas, eu já tenho algumas pessoas que eu já conversei aqui, falei, irmão, se um dia eu precisar da sua vaga, eu vou te ligar para você ficar em casa. Pastor, pode contar comigo. Então, não se preocupe. Pastor, estou vendo que os cultos estão lotados, está faltando cadeira, eu vou ficar... Não seja por isso. Se você tiver não der para você vir por qualquer outro motivo, amém, não tem problema nenhum. Agora, não deixe de vir pensando nisso, tá? Porque a gente já está acertado com algumas pessoas aqui, a gente já fez uma logística pensando nisso, e provavelmente a gente está crendo aqui, provavelmente daqui a algumas semanas, está essa resolução com a prefeitura lá, provavelmente a gente vai poder colocar mais algumas cadeiras, tá bom? Então não fique preocupado com isso não, que quando a gente precisar de vaga, eu vou ligar para algumas famílias aí e falar, amigão, fique em casa essa semana e abre para quem quer vir. Então, a partir da semana que vem, nós já temos algumas famílias que já disseram que vem, então acredito que a semana que vem vai estar lotado. Agora, por um outro lado, não perca o culto a semana que vem, porque a semana que vem eu vou pregar um tema aqui, irmãos, Deus tem falado no meu coração, que eu estou trabalhando desde a semana passada, que é um tema que, aquele tema, sabe aquela mensagem, Pepeu, que você ouve assim, você fala assim, mas a Camila tinha que estar aqui. Que aí o Jefferson ouve e fala assim, a Vanessa tinha que estar aqui. Aí o Watson ouve e fala assim, a Débora tinha que estar aqui. Aí a Ariane, o Kennedy tinha que estar aqui, que a gente sempre acha que é para o outro, né? Então, eu vou falar sobre, não reclame daquilo que você permite. Então, um tema muito bom, irmãos, nós vamos nos aprofundar aqui, não perca por nada. Tá? Então, e você que está aqui hoje, já tem certeza que virá a semana que vem, com a graça do Senhor Jesus, já deixe seu nome lá. Coloque sua mão no seu coração. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo maravilhoso. Como é bom estar com os irmãos, como é bom. Pai, nós cremos e oramos, ó Pai, que em breve todos possam estar vivendo esse tempo gostoso, esse tempo, nós já oramos, nós já louvamos, nós já ouvimos a Tua palavra, Senhor, é tão bom. Isso, mas é um tempo tão curto. Pai, eu te peço, abençoa cada um deles, dá a eles uma semana abençoada, coloca os teus olhos sobre eles, reflita o teu rosto sobre cada um deles, ó Pai, no santo nome de Jesus, e dá a eles uma semana abençoada, no santo nome de Jesus. Deus abençoe vocês, sintam-se beijados, abraçados, e a semana que vem estamos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, viu?